Sejam bem-vindos todos mais uma vez aqui ao Consciência Cósmica Universal. A partir de hoje nós vamos estar fazendo vídeos mais curtos com temas variados para que dê tempo de vocês acessarem e nós cumprirmos o nosso cronograma de assuntos que nós temos para discutir aqui como cronograma por parte da associação com os seres, né? O que eles vêm passando, a gente tem que repassar para vocês, tá? Eu me comprometi a repassar para vocês. Então, vamos trazer temas curtos e muito mais abrangentes para que vocês possam estar aprendendo muito mais rápido e começando a colocar em prática também, além de repassar isso para outros dimensionais, tá? Então, nesse primeiro vídeo nós vamos estar falando sobre os seres ocultos, os filhos do oculto, né? Aqueles seres que protegem a natureza, a fauna e a flora que a gente mal conhece direito e com quem a gente deve estreitar os laços muito mais de agora por diante, tá? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando os elementais e a magia, filhos do oculto. Elementais é o nome dado a todo e qualquer espírito existente na natureza. Todo princípio divino ou alma, após emanar-se do obscuro, do absoluto divino de Deus, deve iniciar seu processo de desenvolvimento incorporando-se à matéria. Essa incorporação, segundo os princípios platônicos de metempsicose, acontece em consoante a uma ordem estabelecida, e seguem assim, ó. Os princípios divinos devem iniciar sua jornada no ponto material, na 3D, incorporando-se inicialmente ao reino mineral. Após o aprendizado nesse reino, o princípio divino passa ao seguinte estágio, ou seja, o reino vegetal. Após concluir o aprendizado no vegetal, o princípio divino deve passar ao reino animal e, finalmente, ao estado humano. Também são conhecidos como personagens fictícios que representam grandes seres da natureza e que seriam capazes de controlar os elementos e os representar, que são eles: os silfos, que são os elementais do ar, né? As salamandras, que são os elementais do fogo, as ondinas, que são os elementais da água, e os gnomos, que são os elementares da terra. Né? De acordo com Pappus, o caráter essencial dos elementais é animar instantaneamente as formas de substâncias astrais que se condensam em volta deles. E seu aspecto é variável e estranho, né? Ora são como as multidões de olhos fixos sobre um indivíduo, ora são como pequenos pontos fixos e luminosos rodeados de aura fluorescente. Podem ainda parecer criaturas indefinidas com combinações e formas humanas com animais. Ainda, segundo Pappus, cada elemental deve ser invocado pelo nome do seu gênio. Por exemplo, o Gobi é o nome do gênio da terra. Dijin é o nome do gênio do fogo. Paralda é o nome do gênio do ar. E Nixa é o nome do gênio da água. Tá? Os elementais são invocados pela prece, e o ritual completo prevê o uso de um círculo mágico, com o magicista voltado para o ponto cardial correspondente, né? Apresentando um instrumento característico de cada um, chamando-os pelo nome do seu gênio. O círculo mágico garante o isolamento e proteção contra qualquer surpresa por parte das potências do astral. Na meditação, na obscuridade, um corpo isolado por uma manta de lã e com a espada à mão, tendo proferido preces pedindo ajuda aos mestres, também podem propiciar a visão dos elementais, tá? A seguir, então, vamos estar abordando um pouco sobre cada elemental, que são os silfos, as salamandras, as ondinas e os gnomos. No ar, Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento. Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento. Silfos. Silfos ou sílfides são seres mitológicos da tradição ocidental. O termo provém do Paracélcio, que descreve como elementais que reinam no ar, nos ventos, tanto que são fadas do vento, assemelhando-se às vezes a anjos. Têm a capacidade intelectual sensível, chegando a favorecer o homem na sua imaginação. São reconhecidamente belos, assumindo vários tons de violeta e de rosa. As lendas contam que são silfos que modelam as nuvens com suas brincadeiras para embelezar o dia a dia do homem na terra. Além de tudo, podem ser nocivos, pois se um indivíduo humano souber demais sobre a natureza e usá-la para o mal, os seres poderão puni-lo. Raramente se enganam por acharem que tão bem o conhecimento, né, são às vezes representados como o dente de leão, como no filme e nos livros de Spiderwick. E no último discurso de Sócrates, tal como foi preservado,
o Fedon de Platão, o filósofo condenado à morte diz: acima da terra existem seres vivendo em torno do ar, tal como nós vivemos em torno do mar, alguns em ilhas que o ar forma junto com o continente. E numa palavra, o ar é usado por eles, tal como a água e o mar são usados por nós, e o éter é para nós. Mas ainda, o temperamento das suas estações é tal que eles não têm doenças e vivem muito mais tempos que nós, né? E têm visão e audição e todos os outros sentidos muito mais aguçados que os nossos. No mesmo sentido que o ar é mais puro que a água e o éter é mais do que o ar. Eles também têm seus templos e lugares sagrados, em que os deuses realmente vivem. E eles escutam as vozes e recebem suas respostas. São conscientes de sua presença e mantêm conversação com eles. E conseguem ver o sol, a lua e as estrelas tal qual como realmente são. E todas as suas bem-aventuranças são desse gênero. Eles são os mais altos de todos os elementais. O seu elemento nativo é o de mais alta taxa vibratória. É como atingirem 1000 anos de idade, né? Eles não envelhecem nunca. São silfos que têm como líder um silfo chamado Paralta, que vive na mais alta montanha da Terra. Acredita-se que os silfos reúnem-se em torno da mente dos sonhadores, né? Eles inspiram os artistas, os poetas, e inspiram eles com os autoconhecimentos, com as maravilhas e obras da natureza. São de temperamento alegre, mutável e excêntrico. Às vezes, como é que eu posso dizer? A eles é atribuída a tarefa de modelar os flocos de neve e arrebanhar as nuvens, sempre desempenhando essa tarefa com a ajuda das ondinas, que lhes favorecem a umidade. Salamandras. As salamandras, ou espíritos do fogo, vivem no éter atenuado e espiral, que é o invisível elemento do fogo. Sem elas, o fogo material não pode existir. Elas reinam no fogo com o poder de transformar e desencadear tanto a emoção positiva quanto negativa. As salamandras, segundo os especialistas, parecem bolas de fogo e que podem atingir até cerca de aproximadamente 6 metros de altura. Tá? Suas expressões, quando percebidas, são rígidas e severas. Dentro de todas as formas energéticas do fogo, a água e o mineral, e esses seres adquirem formas capazes de desenvolver pensamentos e emoções. Essa capacidade derivou do contato direto com o homem e da presença deles no seu cotidiano. Por tal motivo, as salamandras desenvolveram forças positivas capazes de bloquear vibrações negativas e não produtivas, permitindo um clima de bem-estar ao homem. O homem é capaz de se comunicar adequadamente com as salamandras, pois elas reduzem a cinzas tudo aquilo que se aproxima, que toquem elas. Muitos místicos antigos preparavam incensos especiais de ervas e perfumes para que, quando queimados, pudessem provocar um vapor especial e assim formarem nos seus rolos a figura de uma salamandra, né, podendo sentir sua presença. Em algumas lendas, as salamandras têm 6 patas e vivem nos desertos. Ondinas. Ondina ou Ondin é o espírito da natureza que vive em rios, lagos e mares. São elementais da água, é uma espécie de sereia ou tágide, né, que é um gênio do amor, uma figura da imaginação poética. As ondinas aparecem em obras como a Ondina do Lago, de Teófilo Braga, ou nas poesias de Luís de Camões, como Os Lusíadas, né? Sereias do grego antigo. A palavra sereia vem do grego antigo sepak, né? Que é um ser mitológico, tá? Como a gente já conhece, várias histórias por aí, tá? Que é parte mulher e parte peixe, ou pássaro, segundo vários escritores e poetas antigos. É provável que o mito tenha tido origem em relatos da existência de animais com características próximas daquela que mais tarde foram classificados como sirênios, né? Filhas do rei Acheloos, né? E da musa Terpsichore, é uma palavra difícil de falar,
Terpsícore, tal como as arpias, habitavam os rochedos entre a ilha de Capri e a costa da Itália. Eram tão lindas e cantavam com tanta doçura que atraíam tripulantes dos navios que passavam por ali, né? Para que os navios colidam com os rochedos e afundarem, né? Odisseu, que é personagem da Odisseia de Homero, conseguiu salvar-se porque colocou cera nos ouvidos dos seus marinheiros e amarrou-os, além de si mesmo, ao mastro do seu navio para poder ouvi-la sem ter que se aproximar, né? As sereias representam na cultura contemporânea o sexo e a sensualidade. Na Grécia Antiga, por exemplo, porém os seres que atacaram Odisseu eram, na verdade, retratados como sendo sereias, né? Mulheres que ofenderam a deusa Afrodite e foram viver numa ilha isolada. Se assemelham a arpias, mas possuem pernas e penas negras também, uma linda voz e uma beleza única, né? Algumas das sereias citadas na literatura clássica são a Piscinoi, né? Que é controladora de mentes, Teuxiépia, que é uma cantora que enfeitiça, né? Ligeia, que é doce, que tem uma doce sonoridade na voz, Aglaope, Leucosia, e também temos a Parténope. Segundo a lenda, o único jeito de derrotar uma sereia ao cantar seria cantar melhor do que ela. Em 1917, Franz Kafka escreveu o seguinte no conto O Silêncio das Sereias. As sereias, porém, possuem uma arma mais terrível do que seu canto, que é seu silêncio. Tágides. Tágides são as ninfas do rio Tejo, né? A quem Camões pede inspiração para compor a sua obra Os Lusíadas. São uma adaptação das Nereidas da mitologia greco-romana, as ninfas que vivem nos mares e nos rios. Estas habitam no rio que deságua em Lisboa, Portugal, né? No seu poema épico Os Lusíadas, Camões roga-lhes que, como musas, o inspirem e que o ajudem a cantar os feitos de um povo português, né? Podemos observá-lo num canto comum, nas estrofes apelidadas de invocação no canto 1. Tá? A primeira menção à presença de Nereidas no rio Tejo foi feita por Plínio, que escreveu que uma Nereida havia sido vista às margens do Tejo, onde, ao morrer, os seus lamentos eram ouvidos à distância. Gnomos. Os gnomos são espíritos de pequena estatura, amplamente conhecidos e descritos entre os seres elementais da Terra. A origem das lendas dos gnomos terá muito provavelmente sido no Oriente e influenciado de forma decisiva a cultura antiga da Escandinávia, né? Com a evolução dos contos, o gnomo tornou-se na imaginação popular um anão, se não um ser muito pequeno, com poucos centímetros de altura. É comum serem representados como seres magos, não só protetores da natureza e dos seus segredos, como também nos jardins, aparecendo como ornamento. Usam barretas vermelhos e barbas brancas, trajando por vezes túnicas azuis ou de cores suaves, bem claras. Na mitologia nórdica, os gnomos confundem-se com a tradição dos anões, pelos que não é invulgar associá-los a seres que habitam as cavernas ou grutas escuras e não suportam a luz do sol. No conceito geral, tem a capacidade de penetrar em todos os poros da terra e até de se introduzirem nas raízes das montanhas, explorando os mais ricos minérios ocultos e trabalhando um intenso e delicado labor. Como são difíceis de ver, simbolizam um ser invisível que, através do inconsciente ou da imaginação e visão onírica, tornam-se sensíveis aos objetivos, os objetos materiais desejados pela cobiça humana. São os guardiões de tesouros íntimos da humanidade. Por vezes, um gnomo capturado pode conceder desejo a um humano que o capture, mas a maioria das vezes, o desejo realizado pode acabar por se tornar uma maldição, né? Tal atitude deve-se ao fato que um gnomo castiga com ardis o ser humano que odeia, e por isso, na imaginação popular da cultura europeia mediterrânea, o gnomo é feio e disforme e malicioso, né?
As formas demoníacas dos gnomos são assim descritas, né? É a forma mais conhecida pelo continentes orientais, é a forma humanoide deformadas com cores cinzas negras. Dizem as lendas que é um ótimo lutador e faz estragos que podem até matar. Já as formas amigáveis conhecidas, que é aquela mais bonitinha que a gente conhece habitualmente, é a forma conhecida também por duende. Ele é famoso por ser o amigo do Papai Noel em sua fábrica de brinquedos. Amigável, usa touquinhas, tem a forma humanoide pequena, do tamanho de um menino de 6 anos aproximadamente. Tá? Esse então são os gnomos, mais conhecidos também como duendes, que podem assumir essas duas formas. A forma diabólica, né, e a forma boazinha que nós conhecemos aí durante toda a disseminação dessas histórias, que pensam que sejam histórias. Consciência Cósmica Universal, o seu canal do conhecimento.